Gente, é com grande satisfação que damos início a esse webinar promovido pela FUNSEX, Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, em parceria com o escritório da Szymanowicz Advogados e a OAB. Hoje trataremos de um tema de enorme relevância para empresários, advogados, gestores e todos aqueles que se preocupam com a continuidade dos negócios e a proteção do patrimônio, preparando sua sociedade para tempos de paz e guerra. Como prevenir conflitos, proteger patrimônio e garantir a continuidade. Nosso objetivo é trazer reflexões práticas e estratégicas sobre governança, sucessão societária, prevenção de litígios e construção de estruturas sólidas capazes de sustentar a empresa em qualquer cenário. Gostaria de agradecer de forma especial aos nossos palestrantes, a doutora Thalita Zanelato, advogada com vasta experiência em contratos e direito societário, atuando em estruturas nacionais e internacionais, ao doutor Luiz Carlos Szymanowicz, superintendente de Compliance, Governança e Risco da FUNSEX e sócio fundador da Szymanowicz Advogados e presidente do Conselho de Comércio Exterior da OAB. Agradecer também ao nosso presidente, Antônio Carlos da Silveira Pinheiro, por prestigiar esse webinar. E, claro, agradecer também a todos os participantes que reservaram um tempo de sua agenda para estar conosco nesta tarde. Que seja um encontro produtivo de trocas de conhecimentos e boas práticas, ajudando a fortalecer as empresas brasileiras frente aos desafios presentes e futuros. E gostaria também de pedir aqui, nós vamos fazer perguntas e respostas, então eu gostaria no final, ou seja, dessas apresentações, nós vamos fazer aqui a abertura de perguntas e respostas. Por favor, coloquem as suas perguntas no chat, que eu vou fazer tanto para a doutora Thalita como para o doutor Luiz Carlos as perguntas, né? Sintam-se, por favor, totalmente à vontade a isso. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos dar início ao nosso webinar. E aí eu tomo aqui a palavra e passo a palavra aqui para o Luiz Carlos Szymanowicz. Luiz, a palavra é sua para você dar início. Obrigado, Miguel Lins, obrigado, Thalita Zanelato, por me ombrear aqui nesse evento tão importante da FUNSEX. O tema de hoje, gente, é um tema... a gente preparou até com o título bastante provocativo, né? Preparando sua sociedade para tempos de paz e guerra, exatamente para sensibilizar a todos de uma coisa que acontece em todas as sociedades do Brasil inteiro. Sejam elas sociedades anônimas, sejam limitadas, independente do regime de lucro. Por quê? Porque nós estamos falando basicamente de pessoas jurídicas, né? Nosso país, a grande maioria dessas empresas são limitadas, quer dizer, é uma coisa monstruosamente enorme, quer dizer, estamos falando 98% das empresas são limitadas. E, de qualquer forma, o seminário de hoje, o webinar nosso, é para mostrar para vocês preocupações, tanto enquanto existe paz entre os sócios, como existe guerra. E para começar a contextualizar isso aqui, deixa eu dar uma pequeno descritivo do que seria tempos de paz. O que é tempos de paz em uma sociedade? Basicamente é vocês poderem se reunir para deliberar. Vamos tomar algum valor emprestado? Eu preciso para crescer, eu preciso para o capital de giro, eu preciso para comprar algum equipamento. Isso é uma decisão absolutamente ordinária no dia a dia da empresa. Não, vamos abrir ou fechar uma filial, outra atitude corriqueira.
vamos aceitar a participação de um investidor ou de um sócio. Vamos comprar ou vender um bem imóvel, terreno que nós temos, uma máquina. Vamos importar ou exportar. Então, vejam, uma série de questões corriqueiras, então entendam como em tempos de paz, questões corriqueiras do dia a dia e para o qual talvez os senhores e as senhoras já estão se indagando. Eu não tenho certeza se as nossas sociedades ou aquelas onde nós participamos possuem, no mínimo, algum tipo de disposição para poder regular isso. Quer dizer, como é que eu lido? Quando está todo mundo unânime, maravilha, mas a unanimidade ela é uma coisa rara, né? E como diria o poeta, a maior parte das vezes ela é burra, né? A unanimidade. Então, e aí, Luiz, como é que funciona quando não há unanimidade? Então, esta é uma contextualização em tempos de paz, e para isso eu passo a palavra para a Thalita, pegando daí, Thalita, o que eu tenho para fazer em tempos de paz? Muito boa tarde a todos. Obrigada, Miguel. Obrigada, Luiz, por participar desse painel da FUNSEX, que é uma organização prestigiada no setor de comércio exterior. O tempo de paz é o tempo em que as partes, de forma amigável, conseguem dialogar e estabelecer preventivamente essa governança, né? E falando nesta governança, o contrato social, o estatuto social, ele não é capaz de regular 100% das relações intersócios, né, interacionistas. A gente precisa de outros mecanismos, né, que orbitam ao redor do instrumento de fundação da sociedade e que fazem valer a vontade dos sócios e a capacidade dos sócios de deliberarem no dia a dia societário, né? Então, a gente vai dividir aqui, né, esse cenário de governança, principalmente com relação aos acordos de sócios e os acordos de acionistas, né? Que são instrumentos que regem as relações humanas, né? Porque, no fim, a pessoa jurídica, ela é independente, mas ela é regida por seres humanos e dentro desse acordo de sócios ou acionistas, a gente precisa segmentar os comandos, né, da sociedade, que não podem estar 100% ou abertamente dispostos numa junta comercial. E aqui eu divido o acordo de sócios e acionistas em 3 principais nortes, e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, né? Primeiro, o acordo, ele tem por objeto comandar a sociedade. Então, a gente precisa organizar um acordo de comando, ou seja, tudo que o controlador, né, tudo aquilo que o sócio, o acionista controlador pode fazer, o direito de voto, né, as questões de cessão e transferência de ações ou cotas da sociedade. Então, aqui a gente está falando da instrumentalização do sócio ou do acionista controlador. E aí a gente conhece aqui algumas cláusulas, né, corriqueiras, por exemplo, a cláusula de drag along. É uma cláusula de acordo de comando, em que o controlador consegue arrastar o seu sócio ou acionista minoritário, no caso, por exemplo, de uma venda. E aí, Thalita, como que eu, minoritário, respondo a isso? Então, dentro do acordo, a gente também tem o que a gente chama de acordo de defesa, em que os minoritários, né, estabelecem ali alguns direitos para que eles possam organizar a forma pela qual eles necessitam proteger a posição societária deles dentro da sociedade. Então, uma cláusula parelha à cláusula de drag along é a cláusula de tag along, que é quando, por exemplo, o minoritário tem o seu direito de se literalmente grudar, né, tag, dentro de uma proposta de aquisição, por exemplo, de cotas ou ações, e vender a sua participação societária em conjunto com o controlador. Então, existem alguns mecanismos de defesa que a gente precisa
tomar parte, né? Para, primeiramente, gerar um equilíbrio dentro da sociedade e evitar, né, Luiz, o abuso do voto, né? E o que gerará, eventualmente, algum conflito. Ou seja, estamos falando aqui olha que interessante. Então, começamos pela parte societária, né? Ou seja, a vontade de cada sócio. Então, a Thalita andou rápido aqui, quer dizer, vai falar, poxa, minoritários, majoritários. E quando todo mundo for igual, ainda assim, olha que importante, é vocês poderem sentar e fazer um exercício de planejamento. Ou seja, temos uma sociedade, já está pronta, já tem o CNPJ, está na junta, nunca tivemos um acordo, nem de acionista, nem uma resolução de cotistas, muito menos um tag-along, um drag-along ou qualquer outro dispositivo para proteger majoritários minoritários. Então, nós estamos provocando vocês para dizer o seguinte: tudo, absolutamente tudo que se passa na sociedade, eu dei alguns exemplos logo no começo, é importante que vocês, em tempos de paz, sentem e deliberem qual é a vontade de vocês. Aproveitando que ainda está em paz, né? Às vezes a situação não se avizinhou ainda, mas só tentando antever como vocês se comportariam. Então, exemplo que a Thalita deu, quer dizer, poxa, se tivermos alguém que domina quase todas as cotas sociais e queira vender, pode ser, enquanto você está em tempo de paz, me leva junto. Eu quero, nas mesmas condições que você vender, a sua participação vender a minha. Ou não, quer dizer, não, vamos fazer o seguinte, se eu, majoritário, for vender, eu quero que você se obrigue a vender também para não atrapalhar toda a transação. Então, esse é um exemplo. Mas tem coisas muito mais corriqueiras na vida, né, Thalita, da sociedade, que envolve a própria governança, quer dizer, o que cada um vai fazer. As E aí, quais são atribuições. os cuidados práticos para isso também? Aí a gente começa a conversar um pouquinho sobre as atribuições claras, né, a transparência de cada um dos sócios dentro da sociedade, né, estabelecer aqui, né, as limitações de alçada, por exemplo, para que nós possamos ter um diálogo. Olha, você não pode gastar livremente, você não pode fazer tudo em absoluto o que você quiser, você não pode usufruir, por exemplo, da sociedade como se você fosse dono exclusivo dela, ou seja, não precisa, há uma proibição, por exemplo, de uma confusão patrimonial, que é muito comum, por exemplo, em sociedades familiares, né? O sócio que usa ou gasta na pessoa jurídica aquilo que ele deveria gastar na pessoa física. Então, essas atribuições, essas limitações de alçada ajudam no processo de deliberação, de forma transparente e garante também a prestação de contas. E essa prestação de contas ela é super importante, porque na maior parte das vezes a sociedade, e como você bem disse, sociedades limitadas são a maioria, os sócios não têm o costume de fazer, por exemplo, uma reunião de deliberação para fins de distribuição de lucros, que acontece uma vez por ano, com prestação de contas. É isso que está na lei, mas ninguém pratica, né? Por quê? Porque há uma retirada, por exemplo, corriqueira, o costume, né, da sociedade, uma retirada mensal sem nenhum controle. Então, buscar a transparência, buscar ali a, as limitações para que a gente possa ganhar diálogo e ganhar o costume, aculturar as pessoas a tratar a empresa como uma entidade realmente independente dos sócios, faz com que, em tempos de paz, a gente ganhe uma estrutura robusta de diálogo entre as partes, né? Você vê que um ponto, Thalita, Miguel, que é fundamental dentro
segregação de função, poderes, limitação, que é uma grande confusão que existe. Isso é absolutamente normal a gente verificar, é misturar a física com a jurídica. Muito comum. Misturar patrimônio, e misturando, não é só que você deixa de ter uma eficiência de gestão, você está expondo esse patrimônio a risco, você está expondo ele a uma constrição. Então, veja, é mais um ponto nesse trabalho de tempos de paz e guerra, também os sócios conversarem do que é o patrimônio da empresa, o que é de cada um, e hoje, em muitas das empresas, acho que muitos dos que estão aqui conosco, executivos dessas empresas, conselheiros dessas empresas, que também podem ter a possibilidade de constrição do seu patrimônio. Então, a beleza disso é planejar, sempre antes de ter uma situação de estresse. Então, com isso, você consegue ter tempo, pensar em hipóteses, e aí pode vir desde estruturas de cotas diferentes. Então, você pode ter cotas ou ações com direito a voto ou não, cujo resultado, e olha que interessante, porque a maior parte das empresas no Brasil são familiares. Então, você vai criar uma regra de governança de como cada um vai participar, não só a limitação das alçadas, mas como você participa, não necessariamente vinculado a um resultado ou um percentual. Então, pode ser de uma forma diversa. Então, olha que interessante, tudo isso com a possibilidade de se falar antes. E, por fim, criando estruturas como holding ou outras nacionais ou internacionais que permita essa segregação de patrimônio e a não confusão. Agora, óbvio, Thalita, diante disso, fica claro a necessidade de ter um programa de governança e de ter um programa de compliance, correto? E que faça e que a gente consiga regular dentro desse programa de governança as situações que podem chacoalhar a estrutura societária, a estrutura operacional da empresa. E quando que isso acontece? Ninguém prevê que um sócio, por exemplo, vai desaparecer. Eu não estou falando nem de sucessão, né? Estou falando assim, sumiu. Como a gente já acompanhou aqui no escritório. Sumiu, desapareceu. E demora um tempo, né, para a gente declarar a morte presumida dessa pessoa. E aí, startar, engatilhar o processo sucessório. Então, dentro da governança, além das atribuições, prestação de contas, a gente também precisa observar as relações humanas que se estabelecem dentro da família. Observando aqui como casou, com quem casou, o regime de bens influencia, impacta ou não na sociedade? E em que medida, né? Já existem aqui decisões importantes, né, de tribunais superiores que o terceiro entrante, um terceiro familiar entrante, especialmente cônjuge, tem direito à valoração dessa ação, valoração econômica dessa ação, mas não necessariamente ele tem direito a entrar na sociedade em si. Então, assim, e ao mesmo tempo, com a confusão patrimonial que se estabelece entre pessoa física e pessoa jurídica, a gente tem aqui um claro desvio, né, familiar dentro da própria pessoa jurídica. Isso pode matar o negócio, né? Então, dentro desse processo de governança, também estabelecer claramente como que essa família vai gerir as tuas relações civis dentro da empresa, né? E as hipóteses de divórcio, de falecimento, de desaparecimento, de incapacidade, né? Incapacidade. Eu tive um AVC, eu sou administrador da empresa. Tem plano B na cláusula de administração? Então, a gente não está falando aqui de coisas que estão muito longe de acontecer conosco.
A gente está vendo isso acontecer aqui, né? Então, pensar sempre no plano A de administração, no plano B de administração, e se o B não está funcionando, executar um plano C no acordo, né? Olha que importante o que você E, falou, Thalita. Desculpa, Miguel, por favor. não, e aproveitar aqui, Luiz, né, no que a Thalita e vocês falaram, né, ou seja, que a governança corporativa pode ser implantada, né, ou seja, em qualquer empresa, né? Qualquer E empresa. essa criação dos protocolos de gestão também e deve ser implantadas, né? E Você sabe que. Diga, diga. isso me chamou muito a atenção, né? Ou seja, nesse sentido, né? Porque é como a Thalita aqui comentou, né? Se o administrador teve um AVC, qual é o plano B, né? Se ele é o único que, né, faz a gestão. Então, esse tipo de precaução é muito importante. E eu ia fazer aqui uma pergunta também para vocês dois, porque a gente no início falou de tag along, drag along, e eu queria também que vocês falassem, né, um pouco do poison pill, né, que também é muito usado nas operações, né, de fusões e aquisições, né? Então era interessante aqui também para nossa audiência entender um pouco isso, né? E como se proteger dentro desse processo de criação de protocolos na empresa, o que tem que ser feito para efetivamente ela se planejar e ter, né, um processo, né, de sucessão, né? Ou seja, porque o que o empresário busca, na realidade, é a perpetuidade da empresa, né? Então, Você falou muito bem, Miguel. É isso. Para que você está fazendo isso tudo? Perpetuidade do negócio, né? E aí, só antes de passar o Poison Pill, só para fechar o que a Thalita estava falando da parte familiar, olha mais um aspecto. Veja, a gente falou de várias coisas aqui, mas estamos falando de família. É importante se conhecer, é importante saber que a maior parte das empresas são familiares. Não necessariamente todo mundo tem competência, interesse ou disposição para estar nos negócios. E isso é algo que cada um vai poder ter que enfrentar lá dentro do seu círculo familiar. Mas, veja, também tem o que a Thalita falou em termos de regime de casamento. E não é só regime de casamento, hoje é até de namoro. Então, olha que interessante. Dentre essas relações familiares, independente, gente, de gênero, hein? Nós estamos no Brasil, independentemente de gênero, né? Então, seja aquele modelo papai, mamãe, filhinho, filhinha, ou qualquer outro que seja, é importante você entender entre os sócios como isto se relaciona. Casamento, regime de casamento, ou de união, ou de namoro entre os próprios e os seus respectivos cônjuges, os seus filhos. Isso para falar de relação, de relacionamento entre as partes. Fora isso, toda a parte de o que você quer e quem você não quer, em hipótese nenhuma, na empresa. Então, para que eu não seja discriminatório, você pode acordar e dizer assim, olha, eu e a Thalita e o Miguel vamos montar uma empresa, mas nós não admitiremos nenhum familiar que torça para determinado time de futebol que ele participe de qualquer maneira da sociedade. Nós somos radicais em relação a esse ponto. Veja, é possível fazer uma previsão legítima, legal, neste sentido. Óbvio, vamos respeitar a questão da lei de família e sucessões, o Código Civil, né? Mas para isso você teve que regular a questão de casamento, regime de união estável, namoro, o que quer que seja, mas ainda assim você pode fazer essa disposição. Sem ser agregado, sendo com cônjuges. Então, a esposa ou marido de um dos sócios, eu também posso fazer esse tipo de disposição, como a Thalita falou, seja por um impedimento, seja por um divórcio,
seja porque não foi impedimento total, mas eventualmente um princípio de Alzheimer, quer dizer, que é uma coisa que vai se avolumar e vai tomar uma proporção. Para isso tudo, existe essa possibilidade de você prever isto tudo. Muito bem. O tema que o Miguel colocou, Thalita, da Poison Pill, eu queria que você comentasse um pouquinho, que é um outro capítulo aí. Na verdade, a Poison Pill, ela está muito dentro daquilo que a gente classificou, né? O acordo de defesa, né? Dentro do acordo de defesa do sócio, do acionista minoritário. Funciona assim, né? E isso é muito comum quando você abre o capital da empresa, né? Quando a gente vai a mercado se você vai a Você acha que a mercado, tradução é boa? Pílula de veneno? pílula de veneno, porque o que que acontece, né? Como é que você ganha controle de uma sociedade? Você ganha controle adquirindo ações, adquirindo cotas societárias ou diluindo o outro. Então, a gente tem aqui como mecanismo o bloqueio, né? Ou seja, o teto máximo de aquisição de um determinado acionista ou de um determinado cotista, ou uma cláusula de antidiluição dentro de um processo de investimento e diluição de terceira parte. Então, nada mais é do que a possibilidade dentro do acordo, né, de acionistas, especialmente acionistas, a gente está mais presente aqui dentro de sociedades anônimas, mas não deixa de ser aplicável subsidiariamente às sociedades limitadas, a possibilidade da gente estabelecer limites de aquisição para que não haja compra absoluta de controle, ou seja, uma tomada hostil da empresa. Isso está muito vinculada ao takeover, né? Tomada hostil. E isso é mais presente em sociedades abertas, mas ela pode eventualmente ser aplicada à sociedade de capital fechado quando, em tempos de guerra, usa-se o poder econômico. Às vezes há um desequilíbrio de poder econômico entre empresas, então, por exemplo, um fundo de investimento pode fazer uma tomada hostil da sua empresa. Ele entrou como sócio, lindo, maravilhoso, né? Mas ele não pode ultrapassar a participação societária dele em 20%. Ou seja, ele pode investir mais dinheiro, a cota, a ação dele ganha outra valia dentro do valor nominativo das ações, mas ele não pode exceder aquele teto. Isso está dentro do acordo societário, ou dentro do próprio estatuto, não é muito comum, mas dentro do acordo societário, sim. Então, assim, são mecanismos de defesa dos minoritários ou dos seus sócios ou acionistas fundadores para que não haja uma tomada hostil. Ou seja, o que a gente está chamando de, uma cláusula, né? O termo ele é meio pejorativo, né? É uma pílula de veneno, né? A pitadinha de pimenta. Na verdade, gente, olha que interessante, isso pode ser algo que parece uma coisa meio sorrateira. Você fala, você colocou alguma pegadinha, um gatilho escondido em alguma cláusula que permita, como a Thalita falou, que você ter o domínio de parte ou de algum bloco de ações ou cotas, que no final é poder, ponto. Né? Seja diluindo, comprando. Mas olha que interessante, apesar do termo ser altamente utilizado, você pode colocar, e nós estamos agora num ponto do webinar onde a gente vai fazer a transição do tempo de paz para o tempo de guerra, Miguel. Então, esta cláusula serve para isso, ela pode ser tanto para a paz, ou seja, desde o início, conscientemente, você preparar um gatilho, uma cláusula, que permita, sem ofensa a qualquer individualidade ou suscetibilidade de um dos sócios, ser exercido sob determinadas condições, ou ter o direito ou a obrigação em função de algum fato. Mas
com um pouco mais de estratégia e talvez não tanta transparência, você também pode utilizar como uma ferramenta de planejamento estratégico societário, onde você consegue buscar esse controle, esse poder, exercendo exatamente aquela condição, ou uma série de condições específicas, temporais, resolutivas, tal. Então, começamos aqui a falar um pouquinho de tempos de guerra, que Luiz, basicamente... Diga. tem até aqui para você, para a Thalita, um ponto, né, que o Gustavo está colocando aqui. Ele pergunta assim: mecanismo de defesa em contra-atacar com logística e acionamento bem alimentada, com regra adequada e poderosa e ambiente de atmosfera para deslocamento estratégico. Bin Fan Dao How To, que deve ser aqui como vocês veem esse ponto aqui que o Gustavo está comentando? Espera aí só um pouquinho. Eu confesso que eu não entendi muito bem. O Gustavo ele coloca assim: mecanismo de defesa está em contra-atacar Contra-atacar com logística e acionamento da Anshur, OTAN bem alimentada com regra adequada e poderosa e ambiente de atmosfera para deslocamento estratégico. Eu confesso que eu não entendi. Se o Gustavo quiser... Gustavo, se você puder explicar melhor o que você quer dizer com isso, porque na verdade o que a gente está buscando aqui é realmente isso, um posicionamento estratégico para que caso haja algum tipo de discussão, a gente consiga... ele está dizendo que é a arte da guerra do Sun Tzu. Do Sun Tzu, tá. Sim, a primeira Na ideia verdade, Gustavo, eu falei isso com a Thalita uma outra vez que a gente falou sobre esse tema, que a melhor guerra, isso está no manual do Sun Tzu, é aquela que você não precisa lutar. Então, esta é a melhor guerra. Para que você não precise lutar, você vai ter que fazer o que a Thalita falou. Você tem que fazer o planejamento, você tem que conhecer as partes, o terreno, a matéria. Você tem que saber o que você quer. Entrar em uma sociedade sem plano, sem planejamento, é o convite à catástrofe, né? E, por fim, o que a Thalita falou também de criar linhas de defesa, que faz parte da estratégia, quer dizer, diante desse cenário, como que nós nos comportamos? Se ocorre determinado fato, como que nos defendemos? Que veja, quando nós estamos falando aí de conflito, né, de tempos de guerra, tem uma coisa muito importante que é vocês não serem econômicos em redigir as razões de vocês. A gente falou isso também, né, Thalita, da exposição de motivos. Então, assim, toda lei que vocês têm hoje no Brasil, todas elas vêm com uma exposição de motivos. Ou seja, por que que estamos fazendo esta lei? Desde projeto até ela virar lei. E na sociedade de vocês, seja limitada, SA, deveria haver também uma exposição de motivos. Que é isso? Folha de papel e uma caneta na mão para redigir tudo que é importante. Por que que eu quero fazer desta maneira ou de outra? Como que eu obrigo a outra parte a cumprir com determinado desejo? E aí vem as estratégias, as linhas de defesa. Então, estamos dizendo aí de exemplos práticos, né? Quer dizer, ter cláusulas bem redigidas, ou como a Thalita falou, protocolos. E uma coisa que poucas sociedades têm, a questão de mediação, arbitragem e conciliação. Que veja, você já está criando uma fórmula. Como é que eu faço em caso de conflito? Você pode ir para o Poder Judiciário. Só que não necessariamente no Poder Judiciário vai ser apreciado de acordo com a vontade de vocês e com a norma. O Poder Judiciário vai interpretar também em relação à jurisprudência.
Então, ter também uma possibilidade de solução por mediação, arbitragem ou conciliação pode ser uma maneira de fazer observar essas vontades de você. Então, veja, sempre objetivando um pouco mais de perenidade, mas controle de tudo que vocês estão imaginando. E o que fazer, Thalita, nos imprevistos? Estamos vivendo um momento típico no Brasil, né? Tarifaço, reforma tributária para entrar em vigor, eleições à vista aí. Como se proteger disso, que não se sabe de onde vem. Thalita, e aproveitar a pergunta que o Luiz fez, ou seja, também como o empresário pode fazer a sua blindagem patrimonial nessa questão. Eu acho que era muito importante ter essa visão. Essa parte de gestão estratégica, né, parte de planejamento estratégico de fatores externos, passa por uma união multidisciplinar de profissionais, né? Não é o jurídico que vai resolver 100% a situação, né? Fazer um bom planejamento tributário, especialmente no momento que nós estamos vivendo, por exemplo, de uma grande transição tributária que vai impactar em todas as empresas, devagarzinho em 2026, mas a gente já vai ter um impacto bastante relevante em 2027, provoca, né, tem que provocar nas empresas o espírito de planejamento. Assim, quem está começando a, 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 a interferir ou pensar, por exemplo, em reforma tributária hoje já está super atrasado, né? Como que a gente consegue equacionar? Será que a gente tem colchão, reservas? Será que a empresa já acordou as reservas legais? Né? Fazer essa avaliação e fazer o planejamento disso para frente é muito importante. Os casos fortuitos que tarifaço, que impactou mercados importantes. Tem empresa que não está conseguindo sustentar, ou está buscando outros mercados alternativos ao mercado que se estabeleceu tarifas nos Estados Unidos, né? Então, a gente precisa olhar, em tempos de crise, um planejamento multidisciplinar, envolvendo talvez inovação, olhar um pouco se as políticas de encomenda tecnológica que o governo hoje tem, por exemplo, né? A gente precisa olhar a parte tributária, a gente precisa olhar o negócio. Será que a gente está fazendo tudo? Regulatório, né? O regulatório está engessando? O que você precisa brigar no regulatório para facilitar a sua vida, né? Então, assim, e a junção, a organização de esforços entre as próprias empresas, dentro das suas associações representativas do segmento, para fazer coro, para dizer o seguinte, não está certo isso aqui, olha, você vai quebrar um monte de gente, né? Mas mais do que isso internamente, por exemplo, a gente está preparado, a gente tem seguro para cobrir, eventualmente, alguma situação que pode ser planejada? Então, assim, são o protocolo, o acordo, né? Isso tudo é bastante importante, seguro é bastante importante, mas ter um planejamento estratégico, com aquela matriz de risco mapeada, bonitinha, e que a partir da matriz de risco a gente consiga fazer um trabalho preventivo, ajuda muito as empresas a enfrentarem, né, situações como essa que nós estamos vivendo. Você vê uma coisa que complementa, Miguel, como imprevistos, né? E aí vou mencionar uma coisa importante aqui para vocês, que são esses planos de contingência, mas que você pode colocar até com seguros, né? Com apólices. Então, para dar um exemplo, veio o negócio do tarifaço. Perfeito. Veio para o mundo inteiro, não foi só para o Brasil, foi para o mundo inteiro. Muito bem. Nós fizemos uma entrevista semana passada com 2 professores aqui do Brasil
e dos Estados Unidos sobre esta questão e impacto para as empresas de comércio exterior. E olha que interessante, que depois eu vi realmente isso em vários jornais, os importadores americanos judicializaram o tema, porque eles também foram pegos de surpresa, e isso que está na Suprema Corte americana, ou seja, o tema do tarifaço ele deixou de ser algo político, como muitos dizem, e algo de comércio exterior para ser algo jurídico. E veja, a Suprema Corte não demora para julgar nos Estados Unidos. E, portanto, em novembro é possível que tenhamos uma resolução disso. E se tivermos, olha a loucura, nós podemos ter uma decisão que obrigue os exportadores brasileiros a reparar os importadores americanos pelos danos com alavancagem financeira, obtenção de cartas de crédito, pagamento antecipado de impostos, e todo o resto. Então, olha que interessante, quer dizer, como você tem que conhecer o teu negócio, e aí estamos falando de um exemplo já, me antecipei aqui, Thalita, de alguns exemplos, que você puxou o couro, né? E dizer, você veja, como você tem que prever até uma questão de seguro. Então, não estamos falando de furacão, terremoto, nós estamos dizendo de relações comerciais. E o Brasil não é a ovelha branca, né, do rebanho. O Brasil é um dos países que mais tem tarifas antidumping do mundo. Então, não é assim, nós somos os melhores alunos da classe, estamos sofrendo um tarifaço. Não. Isso o mundo inteiro está sofrendo, mas o Brasil também impõe uma série de barreiras, né? Então, também tem uma política protecionista, mas veja, de prático aqui. Então, os imprevistos, tivemos isso tudo, tivemos há pouco tempo, pandemia, né? Podemos ter uma questão de sanções, está surgindo a palavra sanção aqui no vocabulário por estar fazendo negócios com países que têm questão de embargos, que têm alguma proibição de comércio, e isso vai fazer parte dos protocolos entre os sócios, de como arrumar isso tudo. O que eu queria te provocar, Thalita, estamos indo aí para os nossos finalmente, exemplos que você viu, que você vê, para deixar a coisa bem patente para todo mundo, né? Coisas escandalosas que a gente já viu acontecer e como prevenir para a gente poder deixar isso com um tom bem positivo. Ok, então vamos pensar um pouquinho aqui, voltando lá para trás, né, na governança da empresa. A gente teve um caso bastante peculiar e que não é incomum no Brasil nós termos sócios paritários, sócios que possuem cada um 50% da sociedade, né? Ou seja, a gente não tem maioria para definir absolutamente nada. O que significa dizer que, para resolver, o voto é 100% unânime, sempre. Ou seja, a gente não concordou, travou. Mas o pior que aconteceu com esse caso aqui no escritório foi que, na pandemia, eu tive um caso em que os sócios, que eram muito amigos e que queriam decidir tudo junto, estabeleceram a revelia aqui das nossas recomendações, que a empresa deveria ser administrada sempre por eles dois e assinatura sempre por eles dois. O que aconteceu? Em uma semana, um dos sócios morreu de Covid. A empresa travou. Eles não tinham condições nem de acesso à conta bancária, porque precisava, né, dos tokens, enfim, dos celulares, etc., para conseguir fazer os pagamentos. O sócio remanescente, ele teve que tirar da pessoa física dele para conseguir cobrir, por exemplo, uma folha de pagamento. E a gente não tinha plano B, porque eles nunca imaginaram que
enfim, a única coisa que a gente sabe nessa vida é que a gente não vai ficar nessa terra para sempre, né? E que pode acontecer tudo rapidamente. Isso provocou um super problema para a empresa que a gente só conseguiu resolver depois de alguns meses, com o inventário e com a deliberação ali de que ele ia ficar com a sociedade e ia pagar os demais herdeiros, por isso, pela parte da pessoa, do sócio que havia falecido. Então, o que é importante trazer aqui dessa história? A gente precisa ter 50% mais um. Um dos sócios precisa ser capaz de mandar, ou pelo menos a gente criar mecanismos de, olha, um ou outro decide independente e os dois decidem para essas matérias específicas, necessariamente. Né? Ou Então, a seja, gente criar quóruns para votação. fóruns qualificados para votação, duplo. E individualmente aquelas atividades do dia a dia, caso não seja possível uma maioridade societária, né? Ter uma maioria societária para definição. Ideal seria. Já tendo uma previsão para, se não tiver consenso, como que se resolve, tá certo? Exatamente, exatamente. Ou seja, alternativa C, né? Não tem consenso, vamos discutir rapidamente aqui num período curto de tempo para definir, né? Que é um ponto que eu me lembrei bem importante, e vai tocar todos aqui, que é a questão de falecimento. Olha que interessante, a maior parte dos contratos sociais são redigidos, né? Copia e cola, né? Então, como é que está escrito lá? Apura-se haveres e deveres dos últimos 12 meses e paga-se em 90 dias. Aí vem a pergunta, e não vai ser surpresa se os que estão conosco aqui forem olhar o seu contrato e estiver exatamente assim, só que será que é justo eu fazer esse acerto pelos haveres e deveres? Segundo, tem dinheiro para pagar em 90 dias? Da onde vem esse dinheiro? E aí você fala, poxa, será que não era mais justo um método pelo patrimônio líquido ou pelo fluxo de caixa descontado? Ou depende da sociedade até pela lucratividade ou pelo crescimento futuro? Pega todas as startups, a aposta de uma startup é isso, quer dizer, tem um tamanho exponencial de crescimento. Então, o que eventualmente pode ser um múltiplo lá para frente, deveria ser uma fórmula para poder regrar isso daqui, né? E o STJ não ajuda muito, né? Porque ele fala o seguinte: vai ser o balanço de determinação. O que é o balanço de determinação? O valor do mercado. Só que existem vários métodos da gente definir o valor de mercado de uma sociedade. E quem que define isso? Se a gente não tiver isso claro dentro da cláusula de apuração desses haveres, né? Daí a necessidade de fazer todo arrazoado, fundamentar. Porque se for parar no Poder Judiciário, como você bem falou, quando o juiz olhar e falar, não, peraí, o que levou as partes aqui a deliberarem? Então você tem tudo isso, e veja, a exposição de motivo, eu repeti, não é um exercício mental. É como se fossem atas mesmo que vocês vão preparando para poder colocar patente de forma explícita, transparente à vontade. Por quê? Porque se tiver qualquer necessidade de interpretação, sabe-se exatamente o que cada sócio tinha por intenção ao prever aquilo. E aí, se for levado ao Poder Judiciário, você ganha uma força, já em tempos de guerra, falando aqui, surpreendente para prevalecer o que foi a vontade expressa por vocês. Sim, e a gente, falando um pouquinho de judiciário, né? A gente precisa lembrar que a gente tem um privilégio aqui de São Paulo de nós termos várias especializadas em direito empresarial que podem discutir abertamente isso, em que pese ali, né, reputação da empresa, imagem da empresa, dentro de uma discussão, né, societária, nunca é bom para o mercado, mas numa regra geral não tem. Né? O Brasil não tem varas especializadas, é a vara da sede da empresa.
né? Perfeito. Então, assim, ter mecanismos importantes de mediação, né, e com câmaras especializadas, ajuda a gente também a contingenciar essa discussão dentro de um segredo, dentro de uma confidencialidade, né? Nós tivemos um outro caso aqui no escritório que a briga matou a empresa reputacionalmente. Ela não conseguia, ninguém confiava mais na empresa para receber ou pagar, depois de algumas falhas no processo de pagamento oriundos de ações e medidas cautelares para segurar o dinheiro na empresa até que se fosse necessária a apuração desses haveres do sócio retirante, e não era um sócio pequeno, era um sócio relevante dentro da sociedade, né? E no fim, a empresa acabou entrando em recuperação judicial e depois entrou em processo falimentar, porque a gente não conseguiu chegar nesse meio do caminho rapidamente, né? E isso é Perfeito. importante, né? Ou seja, lições que ficam aqui para todos, né? Traçar bem claramente o que são seus objetivos, quais são as vontades e como que vocês se comportam em relação às diversas matérias. Criar esse conjunto arrazoado, esses protocolos, para que fique patente esta vontade. Estratégia de plano B, C, D, quer dizer, linhas que servem para se defender ou servem de proteção. Isolar patrimônio entre física e jurídica, como você protege, como você... A palavra eu não gosto muito, Miguel, que é blindagem, mas como você protege este patrimônio, né? Então, para que sejam coisas, organismos distintos. Como que você coloca cláusulas que te prevê, possibilitem administrar, possibilitem a perpetuidade, possibilitem realizar as suas vontades com participação de terceiros ou não, venda e compra de participação e de ativos, tomada de decisões, foro, quórum qualificado. Esqueci mais algum detalhe, Thalita? Acho que em resumo é isso, né? É Trazer isso. ali para a sociedade a capacidade de autogestão, né? Ou seja, para que ela possa seguir sem, com pouca ou pouca interferência, né? Haverá, mas a gente teria uma interferência sob controle aqui. No final, Miguel, é isso. As palavras são planejamento, estratégia, efetividade, tudo com um máximo de governança. Então, é assim, tem que ter plano de voo, tem que executar bem o plano de voo, e com um detalhe que nós não falamos hoje, Thalita, mas é super importante, revisitar periodicamente Isso. tudo. Nada é estanque no Tanque. tempo. Este planejamento que nós estamos falando, eu e a Thalita aqui, há 1 hora com vocês, não é um trabalho de uma vez na vida, é um trabalho de todo dia ao longo da vida. Porque todo dia temos novidades, as pessoas mudam, nós mudamos, a família muda, os negócios mudam, e nós devemos periodicamente estar fazendo esta avaliação. Porque não adianta você dizer que você tem uma holding, ou você tem uma offshore, ou você já fez um protocolo familiar, mas você fez isso há 15 anos atrás, há 10, há 5 ou há 20, provavelmente isso é anacrônico, precisaria ser revisitado. Então, esse é um exercício periódico, porque vocês podem usar aquela frase do compliance para todos aqui, nunca ninguém fez tudo. E isto é uma máxima verdadeira. Então, a excelência é uma busca constante, né? Então, eu me despeço aí, Miguelito, falando, dando esse recado aí para a nossa audiência, de que existe metodologia, é possível fazer o trabalho, mas custa tempo,
custa dedicação, custa esforço, custa energia, porque ninguém está dentro da sua cabeça para saber o que você quer. Na medida em que você começa a se organizar, você tem profissionais multidisciplinares para te ajudar nesta tarefa. E aí vai ter provavelmente o melhor êxito possível. Thalita e Luiz, eu queria agradecer muito e, assim, eu acho que a mensagem que vocês passaram, né, que é a melhor hora para se preparar para a guerra é durante a paz. Eu acho que essa é a primeira mensagem, né? E vocês comentaram aqui também que é um processo contínuo, ou seja, aqui que é importante que a empresa trabalhe isso de forma contínua, não é uma ação isolada e uma vez só, né? E principalmente hoje com o mundo, né? Ou seja, como está passando, né? E principalmente nas empresas de comércio exterior, né? Que tem vários impactos também, não só no Brasil, mas em outras unidades que elas operam, né? Efetivamente faz-se necessária essa revisão de forma contínua, né? Então, eu acredito que essa é a mensagem, né, que vocês passaram. Eu deixaria aqui só para vocês poderem fechar, né, ou seja, a apresentação nesse contexto internacional também, que vocês falaram de tarifaço, falaram também de acordos, né, do Brasil com vários continentes, né? Se tem alguma mensagem final que vocês queiram deixar, né, para que aqui a nossa audiência fique e também, efetivamente, nós, né, aqui através da fundação, aqui com a liderança do Luiz Carlos e aqui apoio da Thalita, vamos estar entrando, né, Luiz, em contato com as empresas para poder fazer uma conversa bilateral com cada uma para poder entender as suas demandas, não é isso, Luiz? Perfeito. A ideia, Miguel, é simples, é a função da Funsex, né? Fica quase uma redundância isso, né? A função da Funsex, mas é ajudar as empresas a saber o seu grau de maturidade em cada uma dessas matérias. Então, eu acho que é possível, óbvio que vai passar por uma questão de autocrítica de cada um, nível de maturidade, momento mais oportuno, mas essa reflexão ela é importante e a Funsex vai colocar à disposição de todos essa possibilidade dessa conversa bilateral para aprofundamento e busca desta excelência, e para isso vocês contarão aí comigo, com a Thalita e com toda a equipe. Queria agradecer, Miguel, também pela participação, Luiz. É sempre um prazer conversar e trocar essa figurinha com o Luiz, que é um grande amigo, parceiro, né? E a gente se coloca de fato à disposição, né? Eu sei que o tempo é curto de uma palestra, mas todos os associados aqui podem entrar em contato pela Funsex. A gente fica à disposição aí para esclarecer eventuais dúvidas, né, oriundas dessa conversa de hoje. E, Thalita, eu queria fazer um convite aqui, ou seja, nós temos uma revista chamada Revista Brasileira de Comércio Exterior, e gostaria que você escrevesse um artigo, né, ou Com o seja, maior prazer. para a revista, porque assim a gente tem mais de 6.000 leads, pessoas que, né, no Brasil, 85% é distribuído no Brasil, 15% no mercado internacional. A fundação hoje ela opera em 3 grandes áreas, ou seja, no apoio à internacionalização das empresas. A fundação assumiu a vice-presidência da Confederação Empresarial dos Países de Língua Portuguesa, da CSPLP, tem uma base na Europa, né, em Portugal, para fazer essa interface entre Brasil, Europa, África e Ásia através de Macau. Temos uma base também no Uruguai, né, ou seja, para apoiar o empresário, né, através do Mercosul, né, e efetivamente a fundação tem uma segunda área, que é a área de estudos, pesquisas e projetos, né, onde ela tem o maior banco de dados de comércio exterior. Tem atividade também educacional, a gente acabou de fechar um MBA Master com a FIA em comércio exterior, né? Fazemos eventos também, e o Luiz está liderando todo esse processo aqui dentro da Fundação de Governança, Risco e Compliance. Então, contamos muito aí com
com o apoio do Luiz e com o teu apoio, tá, Thalita, para que a gente possa divulgar isso para todas as empresas, ou seja, que estão nos ouvindo hoje, e também os mantenedores e membros do Conselho Curador, do Conselho Superior, para que possam estar atualizados sobre essa dinâmica. Com o maior prazer, Miguel. Pode contar conosco aqui, de ser uma contribuinte. Fico bastante honrada aí pela oferta. Obrigada. Então, agradeço a todos, muito obrigado, desejo uma ótima semana e em breve teremos um novo evento aqui com o Luiz Chimanoves liderando essa parte do risco, governança e compliance, né, Luiz? Obrigado, Miguel. Obrigado, Thalita. Uma ótima noite, uma ótima semana a todos e fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado a todos, uma boa noite, uma ótima Até. semana. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau. Abração.